Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha só, hoje a gente vai pegar uma das naves mais famosas que existem, a Millennium Falcon, e vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tratar ela como um projeto de engenharia do mundo real. A pergunta é simples: quanto custaria construir uma de verdade? Pois é, para muita gente isso é só uma frase de efeito do Han Solo. Mas, se a gente pensar com a cabeça de um engenheiro, essa frase é, na verdade, a especificação técnica da nave. É aqui que começa toda a nossa análise, porque define o que essa máquina precisa ser capaz de fazer. Beleza, então como é que a gente vai calcular isso? A gente dividiu a análise em parte. Primeiro, vamos entender o tamanho do desafio. Depois, a gente vai montando a nave peça por peça. A estrutura, os motores, a fonte de energia e, claro, o famoso hyperdrive. No final, a gente soma tudo e vendo o que dá. Vamos nessa? Para começar, vamos botar as coisas em perspectiva. Pensa bem, essa nave precisa ser resistente como uma estação espacial, ter a capacidade de combate de um corta-aviões e ainda gerar energia como um reator de fusão. E tudo isso espremindo numa carcaça de 34 metros. O desafio é simplesmente gigantesco. E, para ter uma ideia do tamanho do problema, vamos aos números. A massa estimada da Falcon é de 400 toneladas. Isso é quase o dobro de um Boeing 747. E está chegando perto da massa da Estação Espacial Internacional inteira. Mas olha que interessante, o problema aqui não é só o peso, é a densidade. A estação espacial é gigante, toda espalhada e bem frágil. Já a Falcon, ela comprime essa massa toda num espaço minúsculo e, de quebra, é blindada e feita para aguentar combate. Essa compactação toda joga a dificuldade e o custo lá para a estratosfera. Ok, vamos para a segunda etapa, montar o esqueleto da nave. A gente pode até achar que a lataria é a parte mais fácil, né? Mas é aqui que a realidade financeira dá o primeiro tapa na nossa cara. E olha, o tapa é forte. É óbvio que uma nave dessas não ia ser feita de alumínio, né? Para aguentar o espaço, as batalhas, as manobras, a gente ia precisar do que existe de mais avançado. Ligas de titânio, fibra de carbono, cerâmicas de ponta e até safira sintética para janelas. Só o filé do filé. E o mais caro, claro. Tá, mas como se calcula o preço disso tudo? Em projetos dessa magnitude, os engenheiros usam uma estimativa chamada custo paramétrico. Com base em projetos espaciais reais, um valor bem pé no chão seria uns US$ 50 mil por quilo de estrutura pronta. Multiplica isso por 400 toneladas e chegamos na bagatela de US$ 20 bilhões, só pela carcaça vazia. E para a gente ter uma noção do que são US$ 20 bilhões, isso é o suficiente para comprar 2 porta-aviões americanos dos mais modernos, novinhos. E lembrando, isso é só o casco. Não tem um fio, um motor, um parafuso de computador dentro. Certo, nosso casco de US$ 20 bilhões está pronto. E agora? Agora a gente precisa fazer essa coisa se mover, e se mover rápido. Foguetes normais têm muita força, mas bebem combustível que nem loucos. Já os motores de íon são super eficientes, mas não têm força nem para sair do chão. A solução está em algum lugar no meio. A resposta mais plausível que a nossa tecnologia atual consegue imaginar é a propulsão térmica nuclear. A ideia é usar um pequeno reator nuclear para esquentar hidrogênio líquido a temperaturas absurdas e jogar esse gás para trás com uma força tremenda. Isso une a força de um foguete com uma eficiência muito maior. E o mais legal é que isso não é só teoria, já foi testado. Só que, mais uma vez, o problema é a escala. Para conseguir decolar de um planeta, a Falcon precisaria de um empuxo de, no mínimo, 4.000 kN. O motor nuclear mais potente que a gente já construiu e testou, o projeto NERVA, gerava só 246. Esse gráfico aqui mostra bem o abismo tecnológico que a gente teria que cruzar. Agora, vamos falar do coração da nave, o que alimenta tudo. Pensa em armas, escudos, computadores, suporte de vida. A quantidade de energia elétrica para isso tudo é simplesmente colossal. Um reator nuclear comum não daria conta. A única solução que faz sentido é a fusão nuclear. E aqui o desafio é de outro nível. É basicamente pegar a tecnologia do maior projeto de fusão do mundo, o ITER, que pesa 23 mil toneladas, e conseguir miniaturizar tudo isso para caber numa salinha de 5 por 5 metros dentro da Falcon. É um salto tecnológico que, hoje, ainda está bem longe da nossa realidade. E tem mais, mesmo que a gente tivesse a tecnologia, tem o problema do combustível. A fusão precisa de deutério, que é barato e fácil de achar, mas também de trítio. E o trítio é super raro, radioativo e caríssimo de produzir, coisa de US$ 30 mil por grama. Então, aqui vem o pulo do gato.
Um reator com a potência que a Falcon precisa ia queimar uns 150 gramas de trítio por dia. Fazendo a conta, isso dá um custo de 4,5 milhões de dólares por dia, só para manter as luzes acesas. E agora, a gente chega na joia da coroa, o lendário hiperpropulsor. É nesse ponto que a gente para de falar de engenharia, mesmo que avançada, e mergulha de cabeça na física mais teórica que existe. A única teoria que a ciência leva a sério para viajar mais rápido que a luz é o tal do motor de Alcubierre. A ideia é genial. Em vez de acelerar a nave, o motor dobra o próprio tecido do espaço-tempo. A nave fica paradinha numa bolha, enquanto o espaço na frente dela encolhe e atrás estica, movendo a bolha. A teoria é linda, né? Só tem um detalhe. A energia para criar essa dobra no espaço é uma coisa de outro mundo. A única fonte que a gente conhece com densidade de energia suficiente para isso seria a aniquilação de matéria com antimatéria. E o custo? Bom, produzir antimatéria é o processo mais caro já inventado, custando estimados 62,5 trilhões de dólares por grama. Para a gente entender o quão absurdo é esse número, pensa assim. O combustível para um único pulinho no hiperespaço custaria mais da metade de tudo que o planeta Terra inteiro produz de riqueza em um ano. É simplesmente inimaginável. Bom, chegou a hora da verdade. A gente passou pela estrutura, motores, reator, hiperdrive. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver qual é a conta final para tirar esse projeto do papel. Vamos lá, detalhando a conta. A estrutura, 20 bilhões. Os motores nucleares, 15 bilhões. O reator de fusão, chutando baixo, uns 50 bilhões. Computadores e softwares de ponta, 16 bilhões. E para a pesquisa e desenvolvimento do hiperpropulsor, um valor simbólico de mais de 1 trilhão de dólares, porque a gente teria que inventar uma física nova. Somando tudo, o programa completo para construir a primeira Millennium Falcon custaria algo em torno de 1,7 trilhão de dólares. Então, nosso veredito é que a Millennium Falcon é, hoje, uma impossibilidade gloriosa. O custo de construção chega perto do PIB de um país como o Brasil, e o custo para mantê-la funcionando, como a gente viu, é impraticável. Mas, ainda assim, pensar nesse desafio nos força a imaginar os limites da ciência e da engenharia. E isso leva a uma última reflexão. De todas essas tecnologias incríveis que a gente falou, o reator de fusão portátil, a propulsão nuclear, o motor que dobra o espaço, qual delas seria a mais revolucionária para a humanidade se a gente conseguisse transformar em realidade? Fica aí o pensamento.